telas e o bonitão esqueceu de gravar, né? Fez a besteira. Então hoje a gente vai gravar para vocês não ter problema. E em vez de entrar no assunto que eu pretendia trabalhar hoje, eu decidi não, pensei isso na hora que eu cheguei em casa, né? Falei, eu vou repassar as telas com vocês e vou corrigir o que seria uma demanda padrão. O que está como demanda padrão no sistema? Mas não é necessariamente o que vocês vão ter que tomar de decisão. Vocês podem alterar em relação a essa minha correção. Isso é importante deixar claro. A estratégia, então, começa já desde hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o sistema, né? A gente vai lá no simulador. Vocês já têm o login para acessar, bonitinho, né? Vai lá em login como aluno, vocês têm o link de vocês, bonitinho. E eu tenho que entrar aqui como monitor, né? O meu é um pouquinho diferente. Todo mundo recebeu bonitinho o acesso? Sim, professor. Então, quando vocês entrarem, vai ter essa tela aqui, certo? Primeira coisa que vocês já podem fazer. Vocês colocaram um nome de empresa, né? Só que o nome de empresa, tenho no meu controle, vocês vão colocar agora no sistema. Então, nome da equipe ou nome da empresa. Vocês colocam o nome da empresa de vocês. Vou mudar a minha aqui. Então, coloquem daí o nome bonitinho empresarial que vocês vão utilizar durante o jogo. Pronto. Colocou em salvar, ele fica marcado quem fez o acesso, quem salvou, né? E agora o nome da minha equipe, o do professor. Ah, mas o professor vai jogar? Não, é só para exemplo. Eu vou ter uma equipe que vai estar funcionando lá, mas as minhas decisões vão ser inválidas. Não vou, digamos assim, vai ser uma empresa que não vai ter muita utilização no mercado. Depois eu excluo ela a hora que vocês já tiverem bem acostumados. Então, gravou o nome, a gente teria que vir para a abinha estudo de mercado, que era atividade para ser entregue, né? Vocês teriam que fazer a leitura, então, desse texto. O varejo de colchões, que conta com aproximadamente 184 lojas na região. Opa! Então, eu tenho já uma informação importante. Quantos concorrentes eu tenho? 184. Primeira coisa que me atenta naquela notícia, naquele texto. E está se modernizando para atender um consumidor cada vez mais preocupado com a qualidade na hora de dormir. O aumento no nível de informação dos consumidores tem aumentado o nível de exigência em relação à qualidade e à diversidade de colchões. Melhor informado, o consumidor tem escolhido melhor os produtos que compra, de forma a utilizar colchões
com a densidade correta para o seu peso e sua estatura. Essa melhor percepção do consumidor tem aumentado a frequência da troca de colchões, que gira em torno de 10 anos. Opa, então eu sei aqui que a população da minha cidade tem o hábito de troca a cada 10 anos. Além dessa melhor percepção de qualidade por parte do consumidor, a evolução de colchões com tecnologias diferentes tem despertado a atenção de consumidores para produtos diferenciados como colchões com molas. Os colchões com molas, por exemplo, já representam uma grande fatia na demanda do mercado. Apesar da conscientização do consumidor em relação à troca de colchões ter aumentado, Alessandro, diretor da Sonhos e Colchões, ressalta que mais de 2 milhões de consumidores deverão trocar de colchões nos próximos 3 anos. E a loja, que comercializa 4 modelos de colchões de molas nacionais, registrou um bom crescimento nas vendas nos últimos 5 primeiros meses em relação ao mesmo período anterior. A pedido dos empresários do ramo, o Instituto de Pesquisas Nota Certa realizou um levantamento do mercado de colchões da região e identificou uma demanda projetada de 58.500 unidades de colchões no primeiro ano. Opa, então nesse primeiro período eu tenho quanto de demanda? Então vou lá e anoto. Demanda total 58.500 unidades. Professora, onde que você está anotando isso? No Excel, não está aparecendo? Não. Ah. Disfarça, gente. Agora ainda... Meu cabelo agora ainda ajudou. Eu esqueci de compartilhar a tela. Obrigado por me avisar, Gabriela. Senão eu ia ficar anotando, ia calcular. De Ia nada. achar que estava tudo maravilhoso. Então, separei essas duas informações lá do texto. Então, eu já volto lá onde mudo o nome, que eu estava achando que vocês estavam vendo. Que tongo, né? Mas tudo bem. Então, ó, a gente sabe que nesse primeiro ano tem 58.500 unidades de colchão. Considerando uma população de aproximadamente 3.193.458 habitantes. A variação dessa demanda inicial para os demais períodos está projetada no gráfico abaixo, que vai estar aqui embaixo, né? O Instituto também identificou um crescimento na qualidade das empresas varejistas, e há 5 anos havia apenas 78 lojas na região, e hoje já tem 184. Então aqui já tem um ponto negativo, né? Um mercado que não tem barreira para novos entrantes. Então, com base nos principais produtos comercializados pelo mercado, o Instituto identificou a participação de cada produto no mercado em percentual e por classe social, conforme a tabela abaixo, né? Aquela tabela que a gente já tinha usado como base, como exemplo da aula passada. E com base nas informações do Instituto Nota Certa, é possível enxergar
que as perspectivas para o mercado de colchões são muito promissoras, mas requer um certo cuidado na escolha dos produtos a serem estocados. Colchões que antigamente tinham uma demanda bem maior estão tendo suas demandas encolhidas pelo comportamento mais seletivo do consumidor. Então, colchões com a densidade 28, que eram amplamente utilizados por todas as faixas etárias da população, hoje o consumidor está mais informado e com condições de escolher melhor os colchões na sua compra. Então, quer dizer que o colchão densidade 28 pode ser que não seja tão esperado quanto foi baseado nos períodos passados. Mas a gente sabe que a gente tem um mercado de 58 mil unidades de colchão em um período. Então, essas informações aqui são do primeiro período. Para o segundo período, a gente consegue visualizar qual que é a projeção. Primeiro período, então, 58 mil. Segundo período, existe uma perspectiva de aumentar 4% nesse volume. Então, eu posso simplesmente multiplicar esse volume anterior, né, o primeiro período, que foi o período base, por 104%. Eu sei que para o segundo período a demanda tende, se nada der errado, aumentar para 60.840. E assim para os demais períodos. Então a gente pode facilitar e criar uma fórmula? Pode. Vamos criar uma fórmula aqui, projeção. Então aqui, 104% em relação ao primeiro período. Eu simplesmente multiplico essa célula, eu vou fixar ela, vezes o percentual em relação à demanda inicial. Aí se eu arrastar aqui, eu já vou ter uma demanda que eu posso projetar. Segundo período, quanto que dá aqui? 102%, né? Um pouquinho mais de 102% em relação ao primeiro mês. Então, para o primeiro período, para o segundo período vai aumentar para 60 mil, depois a projeção é para 59 mil. Opa, aqui vai ser um pouquinho menos de 102, então vou colocar aqui 101,8. Fechar em 59 mil. E assim a gente vai fazendo mês 5, 103. Mês 6, 104. Mês 7, 105%. Mês 8, 101. Mês 9, 102. Mês 10, 106. Opa, e a gente ia fazer até o 12º período, né?
Então, 11º período, 104%. E o último período vai lá para 107%. Então, a gente conseguiu criar, através da notícia do Instituto, uma projeção de comportamento da demanda total de cada período. Então, eu sei que, por exemplo, no segundo período, a previsão é que venda 60 mil colchões, espalhados de acordo com essas perspectivas. Agora, para a tomada de decisão, eu preciso saber como que vai ser a demanda por tipo de produto. Assim ficou mais bonitinho. Então, tipo de produto. Quantos que eu pretendo vender por classe A, classe B, classe C. E esse vai ser o meu padrão para tomada de decisão. Para facilitar a escolha do produto, o que eu posso fazer? Posso simplesmente replicar todas as classes e todos os produtos, ou fazer um total. Aqui a gente tem uma projeção de um primeiro período. E aqui eu posso totalizar. Classe A, quanto que eu vou vender para a classe B, para a classe C, para a classe C, para a classe D e para a classe E. 7,7% da minha demanda vai ser em relação ao produto espuma densidade 28 casal. Deixa eu inserir mais umas linhas aqui. Só que eu multiplico por esse valor, eu utilizo essa base ou não? E agora? Agora eu fiquei na dúvida. Essa é a demanda da minha empresa? Ou a possibilidade de mercado médio que eu tenho? Não. Essa é a possibilidade para todas as empresas. Então, uma demanda média por empresa vai ser encontrada como? Pego a demanda total dividido pela quantidade de concorrentes. Então, a média que cada concorrente vai ter para vender é de 317 colchões, espalhados de acordo com esses totais. Vocês conseguiram entender essa lógica? Mais ou menos. Professor, então no caso a gente precisa utilizar todas as classes, não tem que escolher só as classes que a gente quer vender. É que o ideal é que vocês pensem mais no produto. A classe pode ser que, de repente, alguém... eu escolhi o espuma densidade 45. Eu escolhi aqui, vou atacar mais a classe A. Então, eu e Yasmin, no caso a minha equipe, a gente estava querendo atacar, no caso, a classe D e E. Porque, querendo ou não, a gente reparou essas porcentagens aqui e viu que a classe D e E as porcentagens são maiores, no caso aqui. Uhum. A gente estava indo por esse lado.
Aí vai entrar a situação também da estratégia de como vocês definem preço. Com isso. Aí vocês vão, sim, poder trabalhar esses percentuais através das classes. Aqui é o que eu falei, eu estou fazendo uma demanda genérica, uma demanda Entendi. padrão. Mas no caso, então, para a gente fazer no nosso cálculo, seria só no caso da classe D e E, certo? Não de todas. Para fazer esse total. Se vocês têm essa ideia, vai acabar sendo o D e E. Tá. Vão priorizar o D e o E. Uhum. Beleza. Mas, claro, a demanda aqui é uma projeção. A gente, todo período que vai passando, vai ter que fazer a análise do passado, né, ver o que aconteceu em relação ao meu projetado para assumir correções. Então, uma coisa, eu posso projetar para 12 períodos, mas eu acabe a cada período fazendo novas alterações. Então, aqui eu vou colocar em quantidades agora. Até pintar de corzinha diferente aqui. Vou colocar, deixar uma amarelinha para eu ter noção de quanto que eu pretendo vender por quantidade. Como que eu vou fazer então essa projeção? Vou multiplicar o percentual vezes essa demanda, essa expectativa da parcela que eu posso atender nesse momento. Então, eu multiplico pelo 317. Então, do espuma densidade 28, nesse primeiro momento, para a classe A, eu não tenho expectativa de venda. Aqui eu posso pegar essa demanda média por mercado que eu encontrei e fixar ela. Aí eu consigo arrastar a fórmula para deixar ela mais prática, né? Aí, claro, aqui não dá para deixar os valores quebrados. Vocês deixam em valores inteiros para poderem tomar a decisão. Então, aqui a projeção do primeiro período. Ah, professor, mas o professor pediu para fazer 12. É repetir isso daqui? Então, como ficaria o do segundo período? Eu vou apagar esse percentual. A participação média, a gente tem esse padrão de consumo, a gente não tem previsão de mudança, o Instituto não trouxe essa notícia para a gente, então a gente utiliza ela. Vai ser o 0% vezes a demanda média que eu encontrar para o segundo período. Então, quanto vai ser a demanda média? Eu vou dividir a demanda total pela quantidade de empresas. Então, vai subir para 330. Então, aqui a gente consegue definir a demanda que vai sofrer alteração, tá, gente? Isso aqui não tem como a gente falar que não vai mudar, porque vai depender das estratégias. Conforme as estratégias vão sendo inseridas no jogo e as decisões forem se realizando, a gente tem que adaptar, né? Então, mesma coisa, não pretendo atingir nada da classe A. Posso arrastar aqui. Opa.
Esqueci de fixar o B28. O B28 não, o C5, né? Então, aqui a gente já tem da classe A, vamos fazer o cálculo. Então, a gente tem essa demanda para o nosso segundo período. Para o terceiro período, a mesma coisa. O terceiro período. E já é importante eu pensar nessa demanda para o segundo, terceiro, quarto período, mesmo estando na primeira rodada, sim, porque eu vou ter que fazer compras para manutenção do meu estoque, né? Se não, já pensou? Eu não penso no segundo período, não compro nada. Aí eu vendo o meu estoque, o que eu fico no segundo período? Sem produto para vender. Perdi a chance de venda. Vamos fazer o cálculo. Terceiro período vai aumentar para 324. Deixa eu fixar aqui, né? Vezes 0. Então, já sei que vou lá tentar atender uma demanda de 324. Nessa perspectiva genérica. Pode ser que migre. Vocês tragam, por exemplo, o 9 que tem aqui, do classe B, para o classe A. Vocês tentem atacar um segmento específico do mercado. Como conselho, na primeira rodada, para vocês sentirem o mercado, vocês podem fazer essa alteração, mas tentem ser um pouquinho mais conservadores. Né? Tentem ser um pouquinho mais cuidadosos para não perder venda, para entender o comportamento do mercado e ajustando a demanda, a sua estratégia no decorrer dos primeiros períodos. Vou fazer para o quarto período? Tenho que fazer, mas para a gente aqui, como exemplo, até o terceiro já está bom, né? Deu para compreender essa projeção da demanda, como é que tinha que ter sido feita? Sim, professor. Complexo? Mais ou menos, né? Aqui encontrar essa distribuição de produtos não é algo complexo. O que é a vida difícil do empresário mesmo? É ter essas informações. Ter uma pesquisa de mercado. Muitas vezes tem gente que investe muito dinheiro nisso, para conseguir entender o cenário e conseguir fazer realmente uma projeção do que está acontecendo. Então, feita esse estudo de mercado, voltando, pessoal que perdeu, vocês vão ter que entrar lá na abinha geral, entrar nome e colocar o nome da empresa de vocês aqui. Eu tenho planilhado, mas eu não consigo acessar as empresas de vocês. Eu não consigo alterar nada das empresas de vocês. Por quê, professor? Justamente para não existir o menor risco de interferência do professor no jogo. Então, o sistema ele traz esse bloqueio. Aí, para tomada de decisão, a gente vai repassar as abinhas. Vou ter que ver se tem alguma notícia, alguma situação de destaque para esse cenário.
Então, alerta. Não tem nada de diferente acontecendo, nenhum evento que possa modificar o cenário do mercado de colchões. Também não tem nenhuma notícia de eventos acontecendo, então a demanda padrão que a gente estruturou aqui não precisa ser repensada. Ah, como assim, professor? Surge uma notícia que tem inflação. Inflação corrói o poder de compra da população. Eu sei que a demanda vai sofrer influência para baixo. Então, a gente vai depois passar por essas análises, entender como é que funciona essas variações de mercado e vocês vão passar por algumas durante o jogo, tá? Feito a observação das notícias, a gente vai para estoque. Então, eu posso fazer duas análises. Posso fazer por tipo de produto ou por fornecedor. Por tipo de produto, eu acho interessante quando eu quero saber a minha expectativa de vendas de um determinado produto em relação ao mercado. Então, a espuma densidade 28. Eu tenho 28 unidades do fornecedor Esquilo. Então, vou dar uma olhadinha. Será que dá para atender o meu mercado? Opa. 24. Ah, então eu tenho um estoque. Vamos colocar aqui estoque inicial. 28. Se eu conseguir atender a demanda projetada, meu estoque final vai ser de quanto? 28 menos o que eu pretendo vender, vai me sobrar 4. Eu preciso de 25 para o próximo período, não é? Tô certo? É o que eu projetei. Então, por enquanto, eu tenho aqui estoque inicial, mais as compras que eu pretendo fazer, e o estoque final. Então, aqui eu vou levantando essas informações. Aqui eu já posso arrastar essa célula. E o meu estoque final vai ser o estoque inicial mais as compras, né? Então, o estoque final vai ser estoque inicial mais as compras menos o que eu pretendo vender. Então, aqui eu consigo definir quanto que eu vou comprar. Quanto que eu vou precisar comprar para não ficar desprevenido para a segunda rodada? Pelo menos 22, né? Pelo menos. Eu posso já trabalhar a ideia de comprar para entregas em períodos futuros. Tem empresa que vai fornecer em uma rodada, tem empresa que vai fornecer em 2 rodadas, e tudo isso tem alteração de preços, então a gente tem que tomar cuidado. Então aqui dá para a gente arrastar essa fórmula e apagar esse estoque aqui que eu pretendo comprar. Por quê? Primeiro eu vou ter que alimentar o meu estoque inicial aqui. Então, quanto que eu tenho do segundo produto?
Opa, eu tenho 33 do fornecedor esquilo. Então, vou lá e coloco 33. Vai me sobrar 2. Agora, do terceiro produto. Aí eu tenho 25 também do fornecedor esquilo. Todo mundo vai começar com o mesmo estoque do mesmo fornecedor. Então, eu tenho quanto mesmo? Professor, tem uma pergunta. Uma? Então, Uma nesse, só. nesse primeiro momento, a gente não vai fazer compra. A gente só vai, tipo, fazer a projeção pra gente ver o que a gente vai comprar na segunda rodada, é isso? Vai ter que já pensar na compra. Por quê? Se eu tiver todas as vendas realizadas, que é o que eu pensei aqui, eu vendi as 24 e eu tenho 28 em estoque, vai me sobrar só 4. Aí eu teria que ter alguém que me fornecesse na mesma rodada, coisa que nenhum fornecedor faz. Os fornecedores levam Sempre pelo menos entrega 2 rodadas ou uma rodada, né? uma rodada, 2 rodadas, aí vocês vão ter que analisar isso. Aí começa a estratégia. Mas eu estou aqui mais ou menos entregando um pouco do detalhe de como vocês vão planejar essas compras. Entendi. Tá. Mas no caso, assim, professor, eu não preciso comprar um absurdo de colchão. Eu posso comprar só um pouco, porque eu não sei se eu vou vender tudo desses 28 colchão, né? Ou nada a ver. É uma expectativa. Como a gente fez aqui uma demanda média e principalmente baseada nas projeções já estabelecidas, no meu caso aqui, dificilmente, só se eu colocar o preço muito acima, vai me sobrar colchão. Se eu colocar abaixo, pode ser que eu venda mais de 24. Tem gestão de preço para venda também. Nossa, professor, é muito detalhe. Bem-vindo ao mundo empresarial, gente. Ai, professor, já não quero ser mais empresário. Pode ver que a maioria dos empresários são careca ou tem cabelo branco, não é assim? É porque tem muito detalhe mesmo. É bem um ambiente de, de vivência de empresa, né? Uma série de decisões que a gente tem para tomar dentro de cada mês ou cada ano. E muitas vezes a gente tem uma equipe para montar isso, né? Por isso que vocês estão em equipe. Ah, professor, então a gente pode dividir as tarefas? Pode. Então, um trabalha a demanda, um trabalha a gestão de estoque, um faz a formação de preço. Vai depender da habilidade de trabalho em conjunto, que a gente também precisa no mundo empresarial, né? Ninguém faz uma empresa crescer trabalhando sozinho. Pelo menos eu nunca vi. Por mais que existam os grandes nomes, eles sempre têm uma equipe de suporte, que dá toda a sustentação para fazer esse movimento. Feito essa... Professor, Oi? não entendi ali no total 24. 10 mais 10 mais 5, total 24. É porque aqui, como dariam números quebrados, eu só Ah, arredondei. Eu só usei o próprio Excel para arredondar, só para facilitar. Então, eu só deixei arredondado, tá? Porque aqui não vai ser 5, ele vai ser 4 ponto alguma coisinha. Ó. Entendeu? entendeu? Beleza. Então, a gente faz essa mesma separação para todos os produtos. Bacana. Então, eu já aprendi
para que serve essa aba? Eu posso fazer escolha de compra por aqui? Posso, mas não aconselho. Porque a compra por fornecedor me traz outras informações que também são importantes. Aqui, professora, então eu quero comprar na aba tipo por produto. Eu viria aqui e escolheria se eu vou comprar à vista. À vista vai me custar 148 desse fornecedor. Se eu comprar em 2 vezes, seria uma mais uma, 81,45. E se eu comprar em 3 vezes, 3 vezes 59. E aqui eu vou colocar a quantidade. Eu quero 10 unidades. Daí eu sei, o sistema ele vai ver que você quer comprar 10 unidades do modelo densidade 33 casal, pagando à vista. Professor, eu fiz isso. Mais um detalhezinho que vocês depois podem organizar a planilha de vocês como acharem mais interessante. Então, eu vou lá fazer, no meu segundo período, a compra. Eu vou criar o meu financeiro. Como? As saídas. Período 1, saída. Período 2, e saída. Período 3. Por que pelo menos esses 3 períodos? Por que será? Então, vou lá. Então, aqui só já exemplifiquei, né? Eu acho melhor comprar por tipo de fornecedor. Eu vou fazer a escolha do densidade 28 casal, que é o meu primeiro produto. Preciso comprar pelo menos 22. Eu vou analisar. Durma bem. Espuma 28. Se eu pagar em uma vez, vai ser R$ 128. 2 vezes 78, 3 vezes 51. Quero comprar em 3 vezes. Eu vou marcar aqui quanto que eu vou ter de saída para cada um dos períodos, né? Quanto que vai dar? 51 e 51, 51 vezes a quantidade que eu decidi comprar. Vezes a quantidade. Então, vai dar quanto? Vou comprar 22. Vou ter uma saída de caixa no primeiro período de 1.155. Para o segundo período, vai ser também 1.155. E para o terceiro período, 1.155. Então, comprei 22. Exemplo, né? Olha, eu sei que ele vai me entregar só em 2 rodadas. E eu tenho um custo de frete de 1.250. Então, será que vale a pena comprar dele? Não sei. De repente, se alguém já pensar em comprar para o terceiro período. Professor, mais uma dúvida referente a esse frete. Ah, No caso, vamos supor, se eu comprar 20 colchão, eu vou pagar 1.250 para entregar os colchões que eu comprei, né? Ou vai ser um frete para cada colchão? não. Aqui é pelo total da compra desse fornecedor, né? Tá, beleza. Desde que não ultrapasse a armazenagem, o volume do caminhão.
Aonde que tem essa informação, professor? Lá no Ajuda. Se a gente clicar aqui no Ajuda, cadê? Na parte de gestão de estoques. Fala de tempo de entrega, o frete, capacidade do caminhão é só de 28 metros cúbicos. Então, eu tenho que me preocupar até com isso, professor. Sim, porque, ó, cada peça aqui, 0,53. Será que eu consigo comprar as 22 peças com um frete só? 0,53 vezes 22. Quantos metros cúbicos vai dar essa minha compra? 11. Opa, vem em um caminhão só. A figura aqui da saída do valor, deu para vocês entenderem a lógica? Vocês têm que projetar quanto que vai sair por cada período. Por quê? Vocês têm um caixa limitado. É 80 mil, cento e pouquinho. Então, de repente, a gestão do caixa pode ser que não dê para comprar tudo à vista. Então, vai da decisão de vocês. Mas aqui a gente consegue, então, escolher pelo tempo de rodada, pelo custo e pelos valores. Quanto tempo eu vou ter o produto? Quanto que eu vou gastar de frete e qual que é mais barato? Então, por exemplo, a Esquilo. A Esquilo ela já entrega na próxima rodada, é bem rápido, né? Bem melhor em termos de tempo de entrega do que a Durma Bem. Mas, olha a diferença de preço, 176 para 128. Então, não sei qual fornecedor que eu vou escolher. Por isso que eu falo que da escolha das compras eu acho melhor na aba aqui compras por fornecedor, porque tem esses detalhes. Então, eu poderia tentar escolher um que me entregue uma quantidade que eu pretendo comprar num preço mais barato em uma rodada, e se eu pensar já em comprar para segunda rodada, eu já vou fazer o quê? Buscar o mais barato ainda. Professor, eles podem mudar os preços na próxima rodada, por exemplo? Pode. E toda rodada a gente vem para essa tabelinha. Como é que pode aumentar? E se sobe um insumo de produção? Sobe o nosso custo, né? Entenderam a lógica? Pode ser que varie de uma rodada para outra. Olha, então, se eu comprar aqui da Castelo Indústria de Colchões, pô, tá 97. Posso projetar pensando na segunda rodada. Pode ser, então, que eu gere estoque tanto para a rodada 2 quanto a 3. Ou a 1 quanto a 2, né? Porque a primeira a gente chama de rodada 0. Trabalhinho delicadinho, né? Cheio de detalhezinhos que a gente vai, sim, aprendendo durante essas rodadas e fazendo com que a gente tenha o chamado conhecimento empresarial. Quando a gente adquire o conhecimento no ambiente de negócios que a gente está inserido. E esse volume, tem outra interferência, professor? Tem mais algum cuidado que eu tenho que tomar? Sim, porque eu tenho espaço para guardar.
Hoje eu tenho 179 metros quadrados já usados, de um total de 185. Mas alguns colchões vão sair. Não todos, mas alguns vão sair. Então, o que eu posso fazer? Caso eu decida comprar para 2 rodadas, eu compro armazenagem a mais. Eu alugue um barracão. Aí, alugando um barracão, eu consigo comprar, vai chegar o produto, eu vou conseguir estocar, não tem perigo de devolução para o nosso fornecedor. Então, eu preciso calcular lá, quando eu pensei aqui nesse estoque, aqui seria o estoque final, em colocar as metragens e somar, sim, então é 0,53 para cada colchão, né? Então, 4 vezes 0,53, eu tenho 1 metro quadrado. Faço para todos. Eu aconselho vocês a montarem uma planilha com mais de uma aba, com mais informações, com informações separadas, mas, claro, onde elas vão se conversando. Então, cuidado para não estourar a armazenagem e ter produto sendo devolvido para o fornecedor. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Perguntas? Questões? Não, professor, até o momento eu no caso, estou tranquilo. Eu acho. Propaganda. Vocês vão ter possibilidades em propaganda de TV, em propaganda de rádio, em propaganda de jornal, em outdoor, mas ainda não nessa primeira rodada. Então, nessa primeira rodada, essa aba vocês podem deixar ela em stand-by, não vai precisar se preocupar. Essa gestão de vendas é muito importante. Porque aqui é onde eu vou ter a decisão da minha venda. Eu sei que eu tenho esse volume de estoque, meu custo médio, e aqui eu vou definir quanto que eu pretendo vender, qual o meu preço de venda. Só que lembrando, né, o preço de venda ele tem que cobrir o quê? Além do custo do produto, eu tenho que pagar os outros custos, tenho que pensar nos impostos, tenho que pensar na folha de pagamento, então eu tenho que pensar em valores que cubram todos esses detalhes. Aí, professor, como que eu posso fazer isso? Faz uma soma dos custos fixos e também do variável, né? Aonde que eu encontro essa informação, professor? Não ajuda. Por isso que eu falei para vocês lerem uma ajuda. Então, os impostos. A gente não tem muito imposto, né? ICMS, PIS e COFINS, esses são sobre o faturamento, imposto de renda e contribuição, que vão incidir sobre o lucro. Então, esses dois aqui, a gente tem que ter uma bela de uma preocupação na formação do preço de venda. Eu preparei o material, eu ia trabalhar esse assunto hoje, mas como a gente acabou atrasando o início do jogo, eu vou passar só um básico para vocês pensarem. Aí na próxima aula a gente vai detalhar como que a gente faz o markup, ou relembrar para vocês, né? Como é que a gente pode fazer? A gente acha o total lá de custos, vamos supor, que é só um exemplo, tá? Deu
150 mil. E custos fixos. Despesas. 200 mil. Saiu 15, 20 mil, não tem problema. Então, eu tenho um total de 35 mil de gastos que tem que ser distribuídos por quantos colchões que eu pretendo vender? 318. Eu posso pegar esse valor, vou dividir por 318. Cada produto tem que pagar aí mais ou menos, ou vai ter que apresentar uma margem de contribuição de 110. Vou pagar aqui, tá, gente? Quanto que custa, ou quanto está valendo o meu estoque médio do densidade 28? Vou lá no meu jogo, né? Gestão de vendas. 176,40. Então, eu vou fazer o quê? Somar custo variável mais custo barra despesa fixa mais um lucro. Eu vou dividir isso por que valor ou por que cálculo? Tudo isso vai ser dividido por 1 menos os impostos. Esses valores aqui são fictícios, tá, gente? Eu já mostro onde vocês buscam eles. Mas supondo nesse meu exemplo fictício, eu tenho custo fixo, custo variável de 178, né? 176,40. Então, 176,40 mais esses 110 que eu quero que cada produto pague, mais um lucro. Posso usar uma multiplicação aqui? Posso. Então, vamos já fazer uma multiplicação. Então, 176. Em cima desses valores, eu quero ter 10%. Vou multiplicar por 1,1. 1 é o 100%, mais o 10%. E tudo isso aqui, eu vou dividir por, vou abrir aqui um parênteses, 1 menos os impostos. Lá está em percentual, para fazer o cálculo, o ideal é a gente colocar em decimal. Então, 0,12 de ICMS menos 0,925, 9,25 de PIS e COFINS. Montei um markup aqui de maneira rápida. Uma coisinha aqui. Um parênteses a mais aqui. Não. Só para ver aqui. 116 eu vou dividir por 1 menos 0,12 menos 0,925. Tem uma coisinha errada aqui na fórmula.
Vamos ver se aqui está batendo. Como é 9,25, aqui tem que ter 0,925, né? Aqui que estava o errinho. Então, senão estou diminuindo 92%. 9,25. Então, o ideal para mim é vender esse colchão a R$ 400. Para tentar cobrir todos os meus custos e despesas e ter um lucro de 10%. Ah, não, quero ter um lucro de 20%. Então é 436. E esses custos e despesas fixas, aonde estão? Tem uma parte aqui no ajuda. Cadê? Mídia a gente vai usar depois. Definição de salário. Então, a gente tem o valor encontrado lá na aba de salários, não é aqui. É gestão de vendas mesmo. Aqui, ó. Temos esses gastos, tá? E aqui, na verdade, é aquela fórmula que eu fiz ali no sistema. Tem ela aqui. Então, tem a depreciação, gastos com gastos gerais da administração e despesas de entrega. Ó, a despesa de entrega é R$ 5 por produto. Então, se atentem, dá para fazer esse cálculo utilizando os valores aqui da gestão de vendas. Mas não esqueçam do quê? Da gestão de pessoas. A gente já volta nela aqui. Então, gestão de vendas. Aqui vocês colocariam aquele valor que vocês chegaram pelo markup. Então vou vender a 436,51. 436,51. Sempre que vocês passarem por uma aba, vocês, ao saírem, o valor já vai ficar gravado. Quer ver? Eu fui lá para contratação e salário. Tenho esses valores como base. Ah, não, mas eu quero ver se ficou certo lá na gestão de vendas. Ele vai estar gravado. Por que não gravou? Ah, não. Eu esqueci de apertar o salvar aqui. 436,51 vem em salvar. Pronto. A hora que eu sair, fui para uma aba, quero voltar e ver se eu fiz certo, ele vai estar gravado. Então, toda vez que vocês preencherem uma aba, venham aqui no botãozinho salvar. Ah, professor, mas aí eu não vou poder mudar mais? Pode. Até o momento do processamento da rodada, vocês podem entrar em qualquer aba e alterar o que vocês precisarem, ou que vocês decidirem alterar. Então, vou vender esse valor por R$ 436,51. Mas eu tenho que pensar nos meus funcionários. Aí eu tenho 3 abas. Contratação. Atualmente eu tenho 2 vendedores do nível 1 pagando R$ 500. Uma faxineira do nível 1 pagando R$ 300. 2 entregadores pagando R$ 400. E um caixa pagando R$ 400. E cuidado com essa coluninha aqui. Por quê, professor? Aqui é a quantidade de atendimentos que esses funcionários conseguem fazer, tá?
espera aí, professor. Então, quer dizer que o entregador consegue fazer 396 entregas? É. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu tenho 318 produtos, 318 operações. Meu entregador vai dar conta? Nesse momento, vai. Ah, não vai dar conta. Eu preciso contratar, senão eu vou estar limitado à quantidade de atividades que um operador consegue atender. Então, meu vendedor atende? Atende. Então, se atentem a esse volume de atividades. De repente, vocês precisam contratar alguém ou não. Cuidado, prestem atenção. E aqui vocês podem decidir se vocês vão pagar comissão ou não. Ah, vou pagar 5% de comissão. E eu quero contratar um atendente. Vou marcar aqui. Ah, não, eu vou aumentar também o salário deles. Eu vou pagar 410 a os meus atendentes de caixa. Eu vou em salvar, ele vai ficar guardadinho essas informações. Eu vou ter mais uma atendente e uma comissão de vendas de 5% sendo paga por funcionário. Ah, professor, mas veio uma crise, meu negócio não está vendendo tanto mais, o pessoal está meio ocioso. Eu posso demitir. Aqui a demissão a gente só escolhe. Ah, eu quero demitir um vendedor e uma faxineira. Só marco a demissão e salvo. Então, eu tinha duas, a faxineira eu vou demitir, eu só tenho uma, não dá, né? Então, não. Preciso alterar, não gostei dessa minha decisão, vou deixar essa nova. Pronto, está gravado com uma nova decisão. E treinamento, caso vocês queiram melhorar o nível do funcionário de vocês, vocês podem escolher aqui, eu quero que o vendedor tenha um treinamento de nível 1. Então, vou lá, marco quanto dos funcionários vão ter treinamento do nível 1. Ah, tá bom. Vou lá e salvo. Eu sei que um vendedor vai aumentar o nível pelo treinamento. Ah, interfere nas vendas? Interfere. Vendedor melhor treinado tende a aumentar o volume de vendas, assim como a comissão, né? Se a gente tem o pagamento de uma comissão melhor, a tendência é o quê? Que ele se empenhe mais em vender. Então, essa é a linha de gestão de pessoas. E empréstimos e financiamentos? A gente tem a possibilidade de pedir dinheiro emprestado para o banco, sabendo que a taxa de juros é 12%. Seria como utilizar o limite do cartão ou o limite do cheque especial. Vocês vão falar aqui quanto que vocês vão pedir emprestado e vão ter um pagamento mês a mês desse empréstimo. E aqui embaixo são os relatórios financeiros, né? Ah, o que tem da DRE? Não tem nada, né? A gente ainda não processou. DRE acumulado. Não tem nada porque a gente não teve nenhuma rodada ainda. Ativo. Ativo tem. Opa, eu sei que eu tenho 86 mil no banco. Tenho 79 mil de estoque. Tenho os meus imobilizados. Eu posso ver o meu passivo, como é que tá. Não estou devendo para ninguém.
tenho só pagamento de folha, financiamento, então tenho uma parcelinha de financiamento para pagar, e o meu capital social. Então, todas as empresas estão começando com o balanço idêntico, tá, gente? Idêntico. E aqui eu consigo ver o gráfico de performance. Ah, como é que está minha evolução de saldo? Quanto que eu tenho de saldo em caixa e receita bruta? Vai aparecer a evolução aqui de acordo com as rodadas. Eu tenho aquele 86 mil e por enquanto não tenho receita nenhuma. Ah, não, quero ver minhas vendas. Não tem nada porque eu não fiz venda nenhuma ainda, né? Meu lucro líquido. Não tem nada. Ah, minha liquidez. Aqui está tudo em branco porque a gente não teve rodada ainda, né? E do financiamento, vocês não podem contratar. A única coisa que vocês têm que considerar no fluxo de caixa, que tem 883, que vai sair todo santo mês do caixa de vocês. E essas são as abas que vocês vão trabalhar. Dúvidas, perguntas, questões? Professor, quando que vai ser a próxima rodada? No caso, quando que a gente precisa entregar tudo isso aqui dentro do sistema? E eu ia pedir, era para hoje, meia-noite, que vocês já tinham que ter lido, dado uma estudada. Oxi! Mas como não ficou gravado aquela primeira aula, vocês vão ter que dar uma pensada nas outras abas. Vamos colocar uma nova data para esses processamentos, que não seja o dia de aula. O que vocês acham? Eu adoro quando vocês participam. Eu acho bom. Que seja um final de semana, de preferência. Final de semana? Porque a gente tá lotado de coisa para fazer, professor. Ah, normal, gente. Vamos colocar no domingo, às 10 da noite? Aí a gente vai sempre, todo domingo, 10 da noite, tem que estar pronto. Que daí eu vou ter que me dispor no domingo, eu vou processar a rodada para vocês terem já material para ir pensando para a próxima semana. E daí eu também, toda semana, posso fazer comentários de como foi a rodada que passou. Não pode ser Domingo, 11 horas, não? bom dia? Hã? Domingo às 11? Mas esse horário vai ser, para vocês, é meio indiferente. Ele influencia mais para mim. Pra mim. Ah, tá. Em vez de 10, 11. Isso. Tá, pode ser. Ou então segunda, 8 da manhã. Aí vocês têm todo fim de semana, pá. Pode ser. Por mim, pode ser. Demais colegas. Votação. O Rafael falou que domingo é segunda, 8, pode ser também. Mais alguém quer se posicionar? Ninguém quer se posicionar, mas a Caroline também se posicionou, pode ser. Que agora vocês vão ter que montar um projeto, não um projetinho, né? Mas uma forma de decisão. Ah, existe uma forma pronta, professor? Não. Existem padrões que a gente pode seguir, mas a ferramenta de decisão é algo que cada empresa constrói. Ah, isso no jogo, professor? Não. No mercado. Cada um tem uma ferramenta diferente, cada um tem uma forma diferente de tomar a decisão. Então, combinado, segunda-feira, 8 horas da manhã em ponto, eu estarei processando a rodada. Então, 8 horas,
digamos assim, o horário limite que vocês têm para inserir as decisões do sistema. Aí, a partir de 8h01, vocês já têm as informações do que aconteceu com a empresa de vocês e com o mercado, né? Aí a gente fica com esse combinado. Essa planilha que eu fiquei mexendo, que eu fiquei fuçando, querem ela? Sim. Sim, a Kathleen também respondeu sim. Eu vou colocar lá no AVA, roda nessa segunda, dia 30? Sim, segunda, dia 30. Tem bastante tempo para vocês pensarem até lá. Eu queria fazer hoje, mas não vai dar. Eu estou ansioso para começar esse jogo. Mas então, vou colocar ela lá no AVA para vocês terem como base. Mas vocês podem abrir aqui, por exemplo, uma planilha. Projeção de vendas. Aí vocês podem ir colocando. Eu quero uma de estoques. Controle de estoques. Opa, não era aqui. E podem ir montando algo que vá alimentando mais de uma planilha. Em uma aba só, eu acho que vai ficar mais confuso para vocês montarem tudo isso. Mas aqui é um esboço do que vocês deveriam, primeiro, ter me entregue, né? Porque essa parte da projeção era atividade para essa semana. E daí vocês vão complementar as outras abas, a outra ferramenta, as outras ferramentas para vocês tomarem a decisão. Então eu vou colocar um nome aqui, salvar, área de trabalho, modelo. E vou colocar no AVA. Então, vou deixar vocês livres já, como se tivesse cedo pra caramba, né? Como se tivesse tido 15 minutos de aula. Mas vou deixar vocês livres para conversarem entre o grupo, começarem a preparar essa decisão. E quem não fez o trabalho dá tempo de entregar, que é até meia-noite. Beleza? Professor, se eu tiver dúvida no meio do caminho, posso perguntar no WhatsApp? O que vocês acham? Não. Só se for relacionado ao funcionamento do sistema, dica de como fazer eu não posso, tá, gente? Quer dizer, eu posso, mas... Cadê? Não aparece na aba de vocês. Eu tenho que entrar na minha aba. Cadê? Não, entrei como jogador. Espera aí. Eu vendo... Tá de sacanagem, professor. Não, é como o mercado. Se vocês procurarem alguém com uma especialização maior, eu vendo. Vocês vão ter que negociar um valor comigo. Mas para tirar alguma dúvida do sistema, sim. Não, o sistema aí é tranquilo. Pode? Ah, não, beleza. Pode. Mas eu digo, dica de como melhorar, do que fazer no jogo, aí é uma consultoria, né? Aí eu vendo para vocês. A gente negocia. Viu como... Professor, é uma coisa de mentira. Ué, mas a gente tem que, mesmo que seja de mentira, tentar simular a realidade, né? Então,
Ah, tô com dúvida, eu vendo a consultoria. E não esqueçam de mudar o nome do time de vocês, tá, gente? Vai lá no jogo, né? Alterar nome da equipe, coloca a loja do nome, dá um salvar para ficar bonitinho, né? Senão já pensou, sai no relatório de vocês lá, time 1. Ah, que triste, né? Que sem graça. Melhor ter o nome da empresa bonitinha, né? Então não esqueçam de fazer isso. Beleza? Vou colocar essa gravação lá no AVA, a gravação da aula, e vou colocar dentro do materiais de aula essa planilha que a gente fez. E a formação do preço de venda, a gente melhora, digamos assim, a aula na próxima semana. Eu passo todos os conceitos para vocês pensarem efetivamente no markup. Mas também nada que vocês não possam procurar que não ajuda. Aqui tem tudo, digamos assim, um roteirinho do que vocês podem seguir. Igual eu falei lá de gestão de vendas. O que precisa levar em consideração para fazer o preço de venda? Ou, se não, o que eu preciso pensar em gestão de pessoal? Aqui ele tem também, falando da capacidade, até eu frisei, né? O cuidado com a capacidade dos funcionários, senão vocês vão perder venda. Então, ajuda aqui, se tiver alguma aba que vocês se sintam inseguros, o ajuda aqui pode facilitar bastante a vida de vocês. Porque se vier com dúvida professor, aqui a gente não entrou na propaganda, né? A gente vai entrar ainda. Como é que eu vou trabalhar as propagandas? Eu vou investir em propaganda TV, rádio? Qual o melhor investimento? Aí eu cobro a consultoria. Para dar a graça do jogo, né? Beleza? Todos preparados, então, para esse começo de jogo? Que desespero. É nada, gente. É legal pra caramba. Vocês vão se empolgar nisso. Pode ter certeza. Na hora que vocês verem as decisões e verem que vocês estão tomando uma decisão melhor que a outra equipe, dá aquele... que maneiro, vou ganhar. Pode ter certeza disso. Pelo menos... Como será a nota? Aí a gente precisa relembrar se sua empresa falir. É difícil falir. Essa história de falir não... Por quê? Todos vocês estão partindo de uma mesma base. Então, os encontros das decisões não vão fugir tanto uma da outra. Então, pode acontecer da pessoa começar a ir muito mal? Pode. Aí eu sugiro vocês contratarem a consultoria para ajudar. Né, para a gente identificar o que pode melhorar. Mas não vai ter tanta discrepância assim, só se vocês cometerem erros muito, muito, muito fora da curva mesmo, né? Então, essa situação não tem tanto problema. E a nota? Eu até não vi quem perguntou da nota ali. Quem foi? Quem foi? A Gabriela. Como que vai ser a nota, então, Gabriela? Deixa eu pegar lá no meu plano de aula para expor novamente para vocês. Porque essa disciplina ela tem a composição da nota completamente distinta das outras. Então, deixa eu compartilhar de volta. Porque eu uso 3 métricas para nota. Então, está aparecendo o meu plano de ensino aí, né? A gente vai ter
uma avaliação bimestral que vocês não vão fazer nada. Por quê, professor? Essa avaliação bimestral vai ser o próprio ranking. Então, eu vou atribuir peso decrescente em relação à pontuação de vocês. Ah, o sistema monta um ranking? Monta. Eu já mostro para vocês. Trabalhos e atividades. A gente já começou com um, que é a projeção de vendas. Eu vou pedindo outra para vocês e que vão auxiliar na gestão da empresa de vocês. Aí esses trabalhos têm 40 pontos. E no final de cada bimestre, eu vou pedir um relatório de decisão. Como é que vocês planejaram a empresa de vocês e se ela funcionou ou não, se deu certo ou não. É um relatório de gestão. A gente pensou, a gente projetou atacar o mercado de diferenciação, atacando, acho que é uma palavra pesada, né? Mas atendendo o segmento de maior capacidade financeira, vendendo produtos com maior qualidade. E desse modo vocês vão descrever o que vocês pretendiam e o que deu certo e o que vocês acham que deu errado. Parece bem um relatório de administração que os administradores de empresas fazem para os investidores, tá? Basicamente vai ser essa composição. Então, um relatório do bimestre de vocês, como foi a decisão de vocês? Ah, professor, tem modelo? Não. Vocês podem descrever por rodada, podem fazer um descritivo geral, mas, claro, vai ter que condizer com a realidade da empresa de vocês, né? Porque eu vou ler o relatório e vou olhar os dados, os balanços, as demonstrações de resultado para comparar. Opa, não, o relatório deles tem fundamento com as decisões que eles tomaram. Eles não copiaram e colaram de ninguém. Mais ou menos isso. Agora, esse ranking. O ranking é gerado pelo próprio sistema. Então, pelos índices, ele gera um cálculo de ranking. Que se vocês olharem, deixa eu ver se eu estou aqui na... Está nessa aba aqui, ó. Ele utiliza o valor de caixa, o lucro líquido, cada um tem um peso diferente, né? Para montar um ranking de performance. E daí, com base nessa performance, vocês vão ter a pontuação daqueles 3 pontos. Ah, quem ficar em primeiro? 3 pontos. E assim eu vou montando uma proporção até chegar na nota de vocês. Ah, eu tirei 0, professor, minha performance foi 0. Perdeu os 3 pontos. Não pode zerar isso aqui, tá, gente? Beleza? Consegui esclarecer a formulação da nota? Aí só no segundo bimestre que ela dá uma reduzida, né? Porque a gente tem o projeto integrador e a prova integradora. Aproveitando, vocês ficaram com um probleminha. Eu não sei daí se o professor José já conversou com vocês sobre o projeto integrador de vocês. Já conversou? Ele falou alguma coisa ou não falou? Sim? Sim, conversou? Você já tem equipes montadas para o projeto? Vocês podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Não? Sim? Prefiro não opinar.
Eu não sei, professor, não assisti a aula. Que beleza. Eu sou sincera. Não lembro? Tá, então o que eu vou pedir para vocês? Montem para a próxima aula equipe com 4 alunos. Ah, precisa ser 4? Precisa. Não pode ser menos? Menos vai dar uma dor de cabeça muito grande para vocês. Por quê? Lembram que eu falei que a gente vai trabalhar um formato tipo podcast de notícias? Um bate-papo entre a gente, trazendo as notícias num período de 15 dias. Então, a cada 15 dias, uma equipe vai, junto com o professor, apontar notícias que surgiram na área contábil, na área tributária, e a gente vai debater, né, mas vai comentar sobre elas, né, para atualizar o pessoal. E para a gente se atualizar também, né? Então, 4 pessoas se torna melhor, porque dá mais diálogo. Não sei se vocês conseguiram entender essa minha lógica. Que daí o diálogo flui. Uma pessoa lê a manchete e outra pessoa vai comentando. E o professor também vai comentando junto. Então, vocês sempre vão estar participando junto com o professor. E daí, também pode convidar algum outro profissional, algum outro professor que vocês gostariam que participasse. Ou pode ser só a equipe e o professor do PI. Mas a gente vai fazer meio que nesse formato podcast, vai ser algo meio diferente. Já está tudo previamente esquematizado para fazer isso. Inclusive até com um canal no YouTube já para a gente utilizar. Beleza? Tem que ser alguém da faculdade? Não. Ah, eu quero chamar meu chefe. Pode. Ah, não, eu conheço alguém que é muito bom na área lá de Lei Geral de Proteção de Dados. Pode convidar. Daí a gente monta as notícias mais voltadas para a área dele. Então, vocês têm essa liberdade, convidar alguém que vocês gostariam e que a gente possa daí discutir um tema que ele goste, né, para não jogar ele na fogueira também, né, coitado. Já pensou, convida o cara é especialista em LGPD e a gente vai falar de imposto de renda. O cara vai ficar mais perdido que cego em tiroteio. Não faz sentido. Mas não precisa ser exatamente da faculdade, tá, Kathleen? A Kathleen ainda tem uma facilidade, né, que ela tem pessoal do Sebrae lá que, se convidar, deve ter um monte de gente. Isso que eu estava pensando, tem os credenciados, tem os consultores, então tem gente em várias. Dá para usar eles, dá para convidar eles, se alguém quiser participar, vou dar um bate-papo legal daí. Mas pense, então, para a próxima. O tema: notícias da área empresarial, principalmente voltado para a área contábil e tributária. Só que a gente tem envolvimento com outras áreas também, né? Então empreendedorismo. O que está tendo de novidade no empreendedorismo? Seria quase como que uma espécie de um jornal que a gente está fazendo, né? Uhum. Um podcast meio jornal. A gente vai filtrar notícias que a gente achou bacana, que vão influenciar no mundo empresarial, e a gente vai comentando e vai divulgando essas notícias, essas novidades para o mercado. Para quem assistiu o nosso podcast, né? Vocês vão convidar o povo, né, para participar. Beleza?
Então, separem para a próxima aula equipes com 4 pessoas, para daí a gente montar já um cronograma de como a gente vai apresentar essas notícias. Ah, professor, mas eu não sei onde procurar as notícias. Digitem no Google newsletter contabilidade. Mas não é a mesma equipe? Pode ser, fica a critério de vocês. Se quiserem trabalhar a mesma equipe aqui dos jogos empresariais, a gente pode conseguir, não tem problema. Só daí eu vou pedir uma situação que tem uma aluna que está fora de todas as equipes. Aí para a gente incluir ela. Mas pode ser, fica a critério de vocês. Aí vocês me avisam na semana que vem. E daí na semana que vem eu mostro também um pouquinho de como procurar esses newsletters. Aí vocês assinam, colocam lá para mandar no e-mail de vocês. Tem newsletter que chega todo dia. Por exemplo, eu recebo. Lá vou eu compartilhar a tela de volta. Cadê? Não vai compartilhar minha tela? Oh, meu Deus. Então, já dá para ir fechando, fechando. Deixa eu mudar de perfil. Então, aqui, ó. Por exemplo, esse projeto TI. Eles me mandam todo dia uma série de notícias. Aí, de repente, uma me chama atenção. Ah, essa aqui, Senado aprova a recondução do Augusto Aras. Não, essa não é tão legal, né? Mas eu gostei dela. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela. Eu entro, vejo a notícia, copio e coloco numa pauta. É como se estivesse numa redação mesmo, né? Eu vou pautar a notícia, vou fazer um resumo do que o redator escreveu, para a gente comentar durante a nossa live. Então, como o e-social simplificado vai ajudar nas pequenas empresas? Esse é um tema legal. Eu vou lá, entro, faço a leitura da notícia e tiro os pontos que eu gostaria de destacar para repassar ao público. E daí a gente vai fazer um comentário, a gente vai comentando sobre esse ponto de destaque. Aí a gente tira umas 5, 6 notícias, dá tempo de fazer o podcast. Entenderam essa ideia? É vocês filtrarem notícias que sejam de interesse da nossa área para a gente fazer um comentário como se fosse esse mini jornal, vamos falar assim. Tão feio, né? Fazer aspas com os dedos, mas tudo bem. E eu quero assinar então esses newsletters, professor. Dá para colocar lá. Newsletter contabilidade. A gente vai encontrar, tem da OMI, da Noconte, da Contábeis, dá para procurar de empresas como IOB, Econet, tem várias fontes de notícia. O John perguntou, vai ser toda semana? Não, a ideia é ter um intervalinho de uns 15 dias para a gente filtrar as notícias. E vai ser todas as equipes no mesmo dia? Não. A gente vai montar uma escala. Como se a gente estivesse fazendo um jornal, né? Às vezes um jornalista não pode participar, está de férias. Entra outra equipe participando. Então, a cada 15 dias, a gente vai ter uma equipe participando. Não sei se deu para compreender melhor.
vai fugir completamente do que vocês estavam acostumados, né? Para essa próxima quarta é só separar as equipes. Se vocês escolherem as equipes que já está para os jogos empresariais, aí já está pronto, né? Vocês só me avisam, não, vai ser essa mesmo, professor. Ou se alguém for trocar, alguma coisa assim, na quarta-feira a gente faz a anotação dessas equipes. E daí a gente já tem nosso canal, tá? Só para... Cadê nosso YouTube? Mas eu não quero fazer transmissão ao vivo. Agora não consigo sair dessa tela. Legal. Vou até aproveitar e passar o nosso videozinho para vocês. Deixa eu entrar aqui no estúdio. Aqui, no meu canal. Esse videozinho eu montei já para a gente já ter um primeiro vídeo de divulgação do canal. Vou colocar aqui para vocês. Aí eu fiz essa animaçãozinha para já ter alguma coisa divulgada, para começar a ter a divulgação. Daí a gente vai usar o canal para fazer essas lives, mas aí já está tudo esquematizado. Beleza? Beleza, professor. Deixar vocês livres para pensarem na planilha, para pensarem nas decisões. Então, rodaremos segunda-feira às 8 horas, né? Combinado. Então, desejo para vocês uma boa quinta e sexta-feira, com previsão de chuva, né? E a gente se encontra quarta-feira que vem. Tá bom? Então, até quarta-feira que vem, gente. Bom descanso para vocês. Até, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Kathleen. Boa noite, Cassandra, Caroline, Amabile. Boa noite, Caroline, Jéssica, Rafael.